Você já se perguntou por que, mesmo buscando incessantemente, a verdadeira paz e clareza parecem sempre estar um passo à frente do seu alcance? Fique até o final deste vídeo, pois hoje vamos desvendar os segredos de uma jornada espiritual autêntica, libertando-nos das correntes invisíveis, das expectativas e apegos que obscurecem o nosso caminho para a iluminação. Abrace a transformação que espera por você aqui neste vídeo, neste exato momento, e descubra como viver com um coração plenamente aberto e uma alma verdadeiramente livre. Professor Gabriel Menezes falando, seja bem-vindo ao meu canal dedicado ao despertar da consciência e da espiritualidade com muita liberdade e ciência. Neste canal navegamos pelas águas do conhecimento científico, da sabedoria espiritual e do conhecimento empírico. O nosso objetivo é, de fato, desmistificar o místico e oferecer uma nova perspectiva filosófica e prática sobre o despertar da consciência através do conhecimento, informação e ferramentas como a meditação e os breathworks. Bom, a verdade é que iniciar uma jornada espiritual é uma experiência profunda que muitas vezes confronta os nossos medos mais profundos, os nossos desejos e as nossas crenças. Ao percorrer este caminho em busca de autoconhecimento e iluminação, inevitavelmente nos deparamos com os desafios gêmeos da expectativa e do apego. Estes desafios gêmeos, a expectativa e o apego, podem obstruir o nosso progresso e turvar a nossa clareza. Então, este vídeo aqui está sendo feito para explorar esse obstáculo, ou esses obstáculos, esses dois obstáculos, e oferecer perspectivas sobre como você pode navegar por esses obstáculos com sucesso. Expectativas e apegos são como duas faces da mesma moeda em relação às emoções. As expectativas geralmente surgem de nossos desejos e esperanças, também de nossas crenças sobre como as coisas deveriam ser, operar ou funcionar. Em equilíbrio, podem nos dar um sentido de direção e propósito. No entanto, quando essas expectativas se tornam exacerbadas, desproporcionais ou rígidas, podem se transformar em apegos, insalubres tentativas de manipular também o nosso entorno ou impor limitações aos outros, agindo como controladores, rígidos, muitas vezes até narcisistas. Encontrar a harmonia entre expectativas e realidades é a chave para fomentar a inteligência emocional e nutrir relacionamentos mais saudáveis. Expectativas não atendidas podem desencadear sentimentos de decepção, frustração ou até ressentimento, tensionando nossas conexões com os outros. As expectativas atuam como verdadeiras limitações autoimpostas que podem verdadeiramente ocultar a nossa verdadeira essência e nos impedir de abraçar plenamente o momento presente. Sejam expectativas sobre o nosso trabalho, relacionamentos ou metas pessoais, essas construções mentais rígidas podem criar sofrimento desnecessário para a nossa vida e nos desconectar da beleza do que já é a nossa vida, a nossa existência. A solução para isso, no entanto, inclui a meditação, práticas de atenção plena que nos ajudam a cultivar um profundo senso de presença. Não existe outro caminho. Essa consciência nos permite liberar expectativas irreais e abraçar o fluxo da vida com graça e aceitação exatamente como ela é aqui no momento presente, apaziguando as nossas emoções de frustração de como as experiências deveriam acontecer, mas que muitas vezes não acontecem. As nossas expectativas que colocamos em certas pessoas, em certos lugares, em certas situações. Essa percepção abre a porta para uma maior compreensão, uma maior compaixão e flexibilidade em nossas interações com os outros e conosco. Permita-me citar um exemplo pessoal de como a expectativa
ela pode gerar apegos e frustrar as situações de demonstração de afeto mais belas. Eu namorei com uma menina durante um bom tempo da minha vida e certa vez se eu não me engano, essa vez foi para Bangladesh que eu fui viajar a trabalho para dar um treinamento de liderança para uma indústria farmacêutica no interior de Bangladesh. Nessa época, eu dava treinamentos dentro do mundo corporativo, utilizava já a meditação, mas também treinamentos comportamentais para auxiliar as pessoas a desenvolver uma maior liderança. E eu fiquei quase 15 dias fora porque eu aproveitei que eu estava em Bangladesh e fui também dar treinamento na Indonésia para o pessoal dessa mesma companhia, só que uma equipe de outro país. E aí, fiquei bastante tempo longe, né, dessa minha namorada. E aí, ela preparou toda uma recepção de boas-vindas para mim. Ela comprou livro para me dar de presente ao retornar da viagem. Ela comprou balões e aí foi para a porta do aeroporto me esperar com balões e com livro e bombom, e achei assim, um ato muito belo e foi muito sincero por parte dela. Mas ali no interior dela, ela já estava nutrindo uma expectativa de como eu deveria reagir. Talvez eu deveria chorar, talvez para ela, no mundo interno dos pensamentos e excessos de expectativas e de romantização, que todos nós temos um pouco disso, ela talvez esperasse que eu chorasse, que eu me emocionasse, que eu a abraçasse, agradecesse com um grande beijo. E ela deve ter criado ali algumas fantasias, expectativas, ilusões de como eu deveria agir. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu estava vindo de um voo de quase 16 horas, várias conexões também, então o voo direto que eu peguei era só o voo 16 horas, mas eu já tinha feito um monte de conexão. E eu estava vindo de Bali, porque eu aproveitei que eu estava na Indonésia, em Jakarta, mais especificamente dando treinamento no final da viagem, e pedi para essa empresa que eu prestava serviço para dar uma esticada e ir para Bali. E eu estava muito cansado, a verdade seja dita, muito cansado. 15 dias fora de casa, viajando, pegando um monte de voo num país diferente, né, em países diferentes. E eu cheguei no aeroporto um caco. Eu não consegui dormir, eu peguei um voo, aquele voo noturno, não consegui dormir. Eu fiquei assim, realmente muito cansado, muito pesado. E eu não estava esperando que essa minha namorada fosse me buscar no aeroporto. Eu não estava esperando isso. Eu verdadeiramente estava esperando chegar lá no aeroporto, pedir um Uber ou um táxi e ir para casa. Era só isso que eu esperava. Eu só queria tomar um banho, comer alguma coisa e dormir na minha cama. Só que ela estava lá na porta do aeroporto me esperando. E quando eu cheguei, a minha reação foi de surpresa. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei muito surpreso. Fiquei feliz, sim. Mas eu fiquei mais confuso e surpreso do que emocionado, a verdade seja dita. E aí, naturalmente, abracei a minha namorada, entramos no carro e durante a viagem, ela com a cara emburrada. Aí eu falei, oi amor, tudo bem? Você não está feliz de me rever? O que está acontecendo? E aí ela falou, eu preparei toda uma surpresa para você e você nem tchum. Eu nem tchum o quê? Eu esperava que você ficasse feliz, se emocionasse, não sei o quê. Eu falei, amor, desculpa, mas eu estava muito cansado. Eu estava estressado, eu só queria ir para casa, me perdoa. Mas eu adorei a surpresa, adorei o bombom, adorei os livros, vou ler tudo, gratidão. Mas mesmo assim, ela ficou emburrada. Esse é um exemplo
Quantos exemplos como esse a gente tem na vida, né? Um exemplo corriqueiro de uma situação que acontece em todos os relacionamentos, não nesse contexto exatamente, mas em contextos diversos. As pessoas criam expectativas de como as outras deveriam agir, coloca aquela fantasia dentro de suas mentes e aí as pessoas agem de uma forma diferente e elas ficam frustradas. Eu costumo brincar falando que a expectativa ela é a maior vagabunda, porque ela só serve para nos frustrar. A expectativa é a mãe da frustração. Se você gera expectativa por algo e aquela coisa não acontece exatamente como você gostaria, você fica triste, fica frustrado, fica desanimado. Então a expectativa ela gera um sofrimento desnecessário em nós. E frequentemente nós nos apegamos às nossas expectativas. E aí entra o perigo dos apegos. Os apegos são como laços emocionais que nos prendem a pessoas, posses ou resultados, muitas vezes levando a sentimentos de dependência, insegurança e medo. Sejam eles relacionados a posses materiais, relacionamentos ou até a nossa identidade, porque a gente frequentemente se identifica pelos nossos cargos, empregos, posições sociais e até pelos nossos relacionamentos. O fulano, marido da Beltrana. E isso vai formando a nossa identidade. E assim os apegos podem se tornar obstáculos ao nosso crescimento pessoal e à nossa realização. Por isso que nós devemos praticar o desapego. Uma maneira de cultivar um desapego saudável é tornando-se um observador neutro, é tornando-se uma testemunha de sua própria vida. Observar é um estado de simples consciência, onde você se torna totalmente presente e observa de forma não julgadora tudo o que surge em sua experiência. A testemunha existe como outra camada de consciência ao lado de sua consciência normal. O ato de testemunhar é a parte de você que está despertando, que pode simultaneamente estar ciente de seus pensamentos, emoções e experiências sensoriais sem se apegar a elas. É como direcionar uma lanterna para si mesmo, voltando a sua consciência para dentro. Ao cultivar essa consciência do testemunhar, você se torna mais ciente de seus próprios pensamentos e emoções. É como dar um passo para trás durante um dia atarefado para olhar a paisagem fora de sua janela, observando as cores, formas e detalhes sem julgamento. Este processo ele permite que você se desligue de estar completamente imerso em suas experiências e pensamentos, porque é assim que a gente está muito apegado aos nossos próprios pensamentos e sentimentos internos. Nós ficamos completamente mergulhados, entregue a eles. Então, esse processo permite que a gente desligue esse ato contínuo de estar completamente apegado e imerso nessas experiências e pensamentos, possibilitando desenvolver um profundo nível de autoconsciência, porque quando você se desassocia da paisagem mental e emocional interior e se coloca como uma testemunha ao observador, você olha com mais clareza, isso te dá mais autoconsciência. Esse é o processo da expansão da consciência, é também se dissociar daquelas coisas que você está tão apegado. Praticar o desapego não significa negar nossas emoções ou abandonar nossos entes queridos. Pelo contrário, envolve cultivar uma relação saudável com os nossos apegos. É só isso. Muitas pessoas acham que desapegar é não ligo mais para nada, ligar o F para tudo e deixar de dar atenção para as pessoas, se desligar de suas emoções, negar as próprias emoções. E não é isso. Entenda, é se colocar como observador dos processos e cultivar uma relação mais saudável com os apegos. Ao reconhecer a impermanência de todas as coisas e fomentar um senso de realização interior, nós podemos afrouxar o nosso apego às condições externas, valorizando a nós mesmos, aprendendo a amar a nós mesmos e aprendendo a estar mais conectado com o observador,
com a testemunha, e não aquela parte nossa que está preso, apegado às expectativas, aos nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Essa prática nos permite valorizar e apreciar o que temos sem ser consumidos pelo apego e pelo medo da perda, porque o maior problema do apego é o medo de perder aquilo que nós estamos apegados. Por exemplo, você perde um emprego. Nossa, dói na tua identidade, dói no teu eu. Perfeito? Não é? Não é assim que acontece? Pois é. Agora, imagine você viver a vida toda com medo de perder o emprego. Será que... Porque perder o emprego dói, bate, machuca. Você encontra outro emprego, às vezes até melhor, e passa. Mas viver a vida toda na sombra do medo de perder o emprego, dá para ver o quanto isso dói muito mais do que a própria dor em si. O problema da dor não é a dor em si, ela é inevitável. O problema é o sofrimento, que é o apego à dor. Então perceba como o desapego nos empodera. Nos empodera a nos envolver em relacionamentos e a buscar nossos sonhos com um senso de liberdade e autenticidade. Nossas emoções estão no cerne das expectativas e apegos. Os sentimentos crus e autênticos que colorem nossas experiências. Entender e explorar essas emoções por baixo de nossas expectativas e apegos pode nos oferecer insights valiosíssimos sobre nós mesmos e nossos relacionamentos. É essencial abordar essas emoções com curiosidade e compaixão, em vez de suprimi-las ou evitá-las. Reconhecer essas emoções abertamente, permitindo-se sentir o que surgir sem julgamento e depois se colocando como observador dessas coisas. Assim, vivendo desse jeito, nós podemos cultivar uma compreensão mais profunda de nossa paisagem emocional através de práticas de autoconsciência e atenção plena, como a meditação com os breathworks, ou mesmo momentos de prece, oração, reflexão e até escrita em um diário. Ao nos distanciarmos de expectativas rígidas e apegos insalubres, criamos espaço para crescimento, para resiliência e para a paz interior. E, acima de tudo, para a criatividade. Lembre-se de que as emoções são mensageiras de dentro. Então, ouça-as atentamente. Elas guardam lições valiosas para o crescimento pessoal, para a sua transformação. Aprenda a abraçar as suas emoções com o coração aberto, porque elas guiam a jornada em direção à autodescoberta e à liberdade emocional. Mas aprenda também a se colocar aos poucos como observador de todos esses processos. Assim encontraremos consolo no ritmo da dança da vida, encontrando beleza nos altos e baixos. Pois é, existe beleza nos altos e baixos, na aceleração e desaceleração. Abrace a mudança como uma amiga, pois é através da mudança que evoluímos para o nosso eu mais autêntico. Então, concluindo, quando nós aprendemos a navegar pelo intrincado labirinto de expectativas e apegos em nossa vida cotidiana, lembremos-nos de que a verdadeira liberdade reside em soltar em vez de segurar. Ao abraçarmos cada momento com uma consciência aberta e entregando nossas noções pré-concebidas sobre como as coisas deveriam ser ou funcionar, abrimos-nos para uma profunda transformação e paz interior. Que essa reflexão inspire você a navegar suas experiências diárias com mais coragem, compaixão e uma confiança inabalável no ministério, ou melhor, no mistério desdobrado que é a nossa própria vida. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você possa trilhar esse caminho. E se você precisa de uma guiança, de uma orientação e da ferramenta para aprender a viver desta maneira, considere clicar no link abaixo da descrição deste vídeo ou em qualquer card aqui no canto deste vídeo ou no final dele, onde você terá acesso a uma aula gratuita com uma prática de meditação para conhecer o protocolo de 21 dias da transmutação. E caso nessa aula você sinta o desejo no seu coração de se tornar meu aluno,
as portas estão abertas e o convite está dado. Gratidão é a palavra pela sua atenção e nos vemos num próximo vídeo ou numa próxima meditação aqui no meu canal.